Pelo menos 28 milhões e meio de brasileiros vivem em bairros com presença explícita de facções criminosas ou de milícias. É o que mostra a pesquisa Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento revela facetas do convívio com o crime. 12% dos entrevistados responderam que há na cidade onde vivem áreas utilizadas como cemitérios clandestinos e 19% disseram que no trajeto para casa, trabalho ou escola passam por áreas de uso de drogas conhecidas como Cracolândia. O BDF Entrevista de hoje aborda o avanço do crime organizado nos territórios, como o Brasil chegou a esse ponto, a quais violências e arbitrariedades as populações dessas áreas estão sujeitas e quais são as saídas possíveis para essa situação. Olá, eu sou Raquel Setz e esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar sobre segurança pública, um tema que ficou ainda mais urgente depois do massacre que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada, com 121 mortos. E para tratar desse assunto, eu recebo o Leonardo Silva, que é pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Leonardo, obrigado pela sua participação aqui no BDF Entrevista. Obrigado, é um prazer falar com vocês. Queria começar falando um pouco dessa pesquisa, né, que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública encomendou para o Datafolha e que mostra que pelo menos 28 milhões e meio de brasileiros vivem em bairros com presença do crime organizado ou de milícias. Esse número surpreendeu vocês ou vocês já imaginavam algo semelhante? Essa é uma pesquisa que a gente roda anualmente e em relação à pesquisa que a gente fez em 2024, a gente viu um aumento. Ele foi de 14 para quase 20%, né, agora em 2025. Reforçando, na verdade, uma tendência que a gente já venha observando através de outros dados. Então, a gente coleta uma série de evidências que vão, na verdade, mostrando o aumento ah, do controle territorial por parte das facções criminosas como um problema nacional. Uhum. Hoje, todos os estados brasileiros já têm presença desses grupos, sejam facções criminosas ou sejam milícias? Hoje a gente entende que todos os estados brasileiros têm facções criminosas atuando. A gente tem hoje duas facções criminosas que são as principais, né, que atuam e na maior parte dos estados, que são o primeiro comando da capital e o comando vermelho. E a gente tem também, mesmo não de maneira direta, a gente vê essas duas facções muitas vezes se associando a grupos locais, né, para estabelecer o domínio territorial e viabilizar as atividades criminosas realizadas ali em conjunto com facções nacionais, com facções regionais ou diretamente por meio da atuação dessas grandes facções nos territórios. Então, o que a gente vê, na verdade, são diferentes modos de atuação dessas facções. E dá para traçar mais ou menos um perfil? Quais são as principais características desses bairros onde esses grupos exercem um domínio territorial? Existem características comuns? E, via de regra, o que a gente observa é que essas facções acabam detendo o domínio territorial em bairros onde o Estado nos faz presente em sua totalidade, né? Estados vulneráveis em termos de políticas públicas. Então, onde acontece essa carência da presença do Estado, quando eu falo presença do Estado, eu não estou me referindo exclusivamente à polícia. Tá? A gente entende que a segurança pública é um direito fundamental. Sem ela, outras políticas acabam sendo inviabilizadas, mas ela não pode ser a única forma de presença do Estado nos territórios. Né? Então é preciso que a gente observe se desdobrar nesses territórios também políticas públicas de outras áreas, formando aí de fato, uma rede de presença e viabilizando a cidadania nesses locais também. Eu queria entender um pouco melhor essa questão do domínio territorial, né? Recentemente houve uma investigação aqui em São Paulo, né, chamada Carbono Oculto,
que descobriu que havia facção criminosa atuando ali na região da Faria Lima, né, que é a avenida do mercado financeiro, né? Então, essa facção operava através de empresas, de fintechs ali da Faria Lima. Só que a região da Faria Lima, para quem trabalha, para quem vive, para quem passa por lá, você não percebe que existe um domínio territorial dessas facções. Elas estão agindo lá, mas não é uma coisa explícita, né? Então, realmente, você vai ter esses grupos criminosos agindo explicitamente em locais onde o Estado não é tão presente, é isso? Na verdade, o que a gente observa é o controle territorial por essas facções em áreas onde elas acabam exercendo atividades criminosas ilícitas, tais como o tráfico de drogas, muitas vezes a cobrança, né, a extorsão da população, dos comerciantes, a imposição de fornecedores de mercadorias para os comerciantes daquelas regiões. Então, o controle, o domínio territorial, ele é um pré-requisito para as facções criminosas conseguirem exercer uma série de crimes. Tá? Com o lucro, né, o capital acumulado com a prática desses crimes, essas facções tentam muitas vezes diversificar o seu, o seu escopo de atuação. E é preciso, essas facções precisam também de uma estrutura. Para quê? Para lavar o dinheiro dessas atividades criminosas. Ou seja, para tentar passar uma aparência de legalidade a esse dinheiro que é obtido por meio de atividades criminosas. Né? Justamente para diversificar e desenvolver a sua estrutura de lavagem de dinheiro, a, a gente viu a Operação Carbono Oculto, que aconteceu aqui em São Paulo. Foi justamente a partir de uma investigação interagências, né, contando com o apoio de diversas agências de fiscalização e policiamento, que ela descobriu um esquema de lavagem de dinheiro por meio de quê? De postos de combustível, né, que chegava até a operações financeiras realizadas nas instituições financeiras localizadas na Faria Lima. Então, quando a gente fala que o PCC estava na Faria Lima, não necessariamente ele estava exercendo controle territorial para empreender as atividades ilícitas criminosas, mas ele se faz presente ali atuando por meio de um esquema de lavagem de dinheiro. Tá? Então, acho que, na verdade, são etapas diferentes de um mesmo processo, que começa na atividade criminosa, exercida numa área de controle territorial, onde o dinheiro precisa ser lavado, ou seja, é preciso dar uma aparência de legalidade àquele dinheiro acumulado. E para isso, essas facções utilizam cada vez mais táticas diversas. Né? Então a gente viu a utilização de postos de combustível, a gente teve em São Paulo, recentemente, uma empresa de transporte, né, que inclusive era autorizada a operar numa concessão pública, investigada. Por quê? Porque o seu quadro societário, foi comprovado que o seu quadro societário era composto por pessoas relacionadas a essa facção. Então, o que a gente vai ver é uma diversificação de atuação dessas facções criminosas. Uhum. E queria que você explicasse um pouquinho a diferença, né, entre as facções e as milícias, levando principalmente em conta como que é feito o domínio territorial. São formas diferentes de dominar um território? Como que isso funciona na prática? Quando a gente fala de milícia, acho que muito automaticamente a gente pensa na realidade fluminense, né, na realidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem isso mais noticiado. Mas se a gente analisar, a milícia, pelo menos no Rio de Janeiro, ela começa muito lá atrás, com os grupos de extermínio. Né? Muitos desses grupos eram compostos por agentes públicos. Posteriormente, a gente viu uma mudança de perfil de atuação, onde grupos formados também por agentes públicos forneciam serviço de segurança mediante pagamento. Então, no momento inicial, a, a mercadoria vendida, né, era proteção, tentando garantir que naquelas áreas não haveria, por exemplo, tráfico de drogas, não haveria ocorrência de roubos. Posteriormente, a milícia foi diversificando também a sua atuação. Então, além da venda de proteção, ela passou a oferecer serviços como sinais ilegais de TV a cabo, de internet, e passou a cobrar, né, por meio de serviços que aconteciam naqueles territórios. Serviços de transporte alternativos, legalizados ou não,
serviços de mototáxi. Então, ela passou a diversificar também a sua modalidade de acúmulo de dinheiro por meio de extorsão e fornecimento de serviços ilegais. Mais recentemente, o que a gente tem visto é a associação desses grupos milicianos com facções criminosas mais relacionadas ao tráfico de drogas. Recentemente, no Rio de Janeiro, as investigações demonstraram, inclusive, que tem o aluguel de determinados bairros, né, até então dominados por grupos milicianos, para facções criminosas. Para quê? Para realizarem ali também as suas atividades de tráfico de drogas. Então, hoje, a gente vê um contexto muito mais volátil e muito mais próximo. Se no passado a gente falava de milícia e facção criminosa como posições antagônicas, hoje a gente vai vendo que a associação entre elas se dá muito mais numa lógica de capitalista, né? Numa lógica de associação e negociações financeiras. Uhum. E a que violências, a que tipo de desmandos, né, a população que vive nesses locais acaba ficando sujeita? É importante destacar que, tanto na atuação de grupos que a gente chama de milícias, né, como de outras facções criminosas mais relacionadas ao tráfico de drogas, o que a gente observa é a ausência do Estado, que deveria ali controlar o território, que deveria ali ofertar condições para que a população não tivesse violações de direitos, né? Mas que, dada essa ausência, esses territórios, essas áreas acabam sendo ocupados por esses grupos, dominados por esses grupos. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma grande vitimização da população que ali reside, que fica subjugada, né, aos mandos e desmandos desses grupos, sendo inclusive, tendo inclusive violados uma série de seus direitos. Um outro ponto para a gente trazer é a questão mesmo econômica, né, quanto isso impacta essa população, que já é uma população com orçamento mais limitado, que acaba tendo seu poder de compra diretamente impactado por essas extorsões, por essas imposições feitas por esses grupos. Uhum. Agora, Leonardo, eu sei que essa é uma pergunta bem difícil, né, que abrange muita coisa, mas como que a gente chegou nesse ponto? Porque para chegar nesse nível de domínio territorial de grupos criminosos, foi preciso haver muita omissão do Estado, muita conivência, muitos erros. Queria que você traçasse um panorama dos principais pontos que levaram até essa situação que a gente vive hoje. Acho que, para a gente falar de modo muito geral, muito, né, de fato, um super sobrevoo, acho que um dos principais pontos que a gente tem que ressaltar é a ausência do Estado, né, enquanto garantidor de direitos. E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando exclusivamente da presença do Estado com as instituições policiais, com as forças de segurança, mas também através de outras políticas que garantam e consolidem a sua presença naqueles territórios, né? Mostrando que, de fato, ali a garantia de direitos é plena e ofertada pelo Estado para aquela população. Sem isso, o que a gente foi observando é uma vulnerabilidade ao longo do tempo daquela população, daquele território, que ficou cada vez mais suscetível à atuação de grupos criminosos. Né? Essa atuação desses grupos foi, ao longo do tempo, se sofisticando, se conectando e atuando de maneira interligada com grupos de outros territórios, com outras atividades criminosas e mesmo mais recente na atuação de mercados que a gente entende como que são lícitos, né? Então, essa maior diversificação, garantindo um maior montante de dinheiro envolvido nessas operações, acaba gerando uma escalabilidade, né, das atividades dessas facções criminosas. E dá para situar no tempo, né, em que época essas facções se fortaleceram e começaram a realmente a dominar os territórios e a se expandir? Acho que isso ocorre de maneira diferente de acordo com a unidade da federação que a gente observa. Então, se a gente olhar um pouco a história, por exemplo, do Rio de Janeiro, a gente tem toda uma série de marcos temporais que dizem respeito à criação das facções, né, a, aos conflitos entre essas facções, ao domínio territorial de determinadas áreas. Isso muda
conforme o estado que a gente observa. Então, traçar um panorama nacional, né, requer um outro tipo de análise que a gente precisa ainda amadurecer. Acho que dá para falar, o que dá para falar hoje é que a gente tem Comando Vermelho e primeiro Comando Capital como as maiores facções em termos de controle territorial, em termos de área de atuação, né? E também de diversificação das suas atividades, tanto as criminosas como atuação em mercados que inicialmente são lícitos. Uhum. Mas em que época, se a gente pegar esses dois exemplos, né, de Rio e São Paulo, em que época que realmente esses grupos criminosos se consolidam? No Rio de Janeiro, a gente vem assistindo, na verdade, a um aumento do escopo de atuação do Comando Vermelho, se a gente lembrar, desde a década de 80. Né? E aqui em São Paulo, a gente já tem uma outra dinâmica, a gente vem observando aí o, o, o predomínio do primeiro comando da capital desde os idos dos anos 2000, até se consolidar como principal facção criminosa de São Paulo e uma das principais do Brasil. Uhum. A gente teve a ideia para essa pauta logo que saiu, né, a pesquisa sobre a presença desses grupos criminosos nos territórios, mas de lá para cá aconteceu um massacre lá no Rio de Janeiro, uma operação policial que resultou em 121 mortos, né, e acho que essa operação barra chacina, né, ela escancara bem a falência do modelo de segurança que o Brasil tem adotado, porque a gente sabe que esses mortos não vão mudar, facções criminosas não vão ficar menos poderosas depois desse banho de sangue, né? Como que você avalia o modelo de segurança que o Brasil tem adotado? E o que dá para falar que o Brasil tem investido muito num modelo de segurança baseado na repressão, né? Na atividade exclusivamente de prevenção e repressão. A gente observa, por exemplo, que no Rio de Janeiro isso se traduz muito nos âmbitos das operações policiais, que são aqueles modelos onde as polícias entram em determinada área, cujo domínio territorial é de uma facção criminosa, realizam uma operação, eventualmente com apreensão de algum material, drogas, armas, onde muito possivelmente você tem um confronto, né? Esse confronto expõe ao risco policiais, população local e, dado o aumento do poderio bélico, a população como um todo, né? Porque a capacidade, o alcance útil de um tiro de uma arma de grosso calibre, vai depender, consegue passar de 1 quilômetro. Então, e essas operações, e ao fim dessas operações, a polícia sai, né? O Estado, mais uma vez, garante a sua ausência naqueles territórios. Então, são operações que muito comumente chama-se de enxugar o gelo, justamente porque são operações custosas, né, que demandam um grande risco e que de maneira estratégica elas não são sustentáveis ao longo do tempo e nem garantem grandes impactos para a estrutura das facções criminosas. Uhum. Eu acho que é importante a gente ressaltar, né, como você mesmo colocou, que essas facções elas são negócios, né? Então, esses soldados do tráfico que acabam sendo mortos nessas operações, eles são funcionários dispensáveis e facilmente substituíveis, né, para essas grandes empresas que são as facções. Então, o número de mortos não vai reduzir o poderio desses grupos que estão em vários níveis, né? Infelizmente, a gente vem observando justamente o aumento dessas facções criminosas ao longo do tempo, que revela o quanto esses grupos vêm ganhando espaço. Né? Quando eu falo espaço, estou falando de espaço físico, territorial, mas também o espaço de atuação em atividades que não necessariamente se relacionam com o tráfico de drogas. E daí a necessidade do Estado atuar de forma integrada, né? Acho que isso tem aparecido muito nas falas dos últimos dias, mas justamente no sentido de combater de maneira plena todas as atividades que são realizadas por essas facções.
não só aquelas que se realizam relacionadas ali ao tráfico de drogas. Então, a gente precisa, sim, precisa-se de investigação de inteligência financeira, precisa-se de integração com agências federais, porque muitas vezes esses crimes eles são interestaduais, para não dizer muitas vezes internacionais. Então, a gente precisa unir esforços, né? Porque é uma tarefa que sozinho um determinado Estado não consegue realizar, que é o combate pleno a essas facções criminosas. Uhum. Mas existe uma maneira do Estado retomar o controle desses territórios sem que haja banho de sangue? Isso é possível? Não existe uma única medida que, se tomada, tenha o efeito de retomar o controle territorial por parte do Estado. O que existem são ações integradas, né? Não só de segurança pública. O Estado precisa se fazer presente de maneira regular nesse território. E ele não faz isso só com as polícias. Ele precisa cada vez mais ocupar esse território e garantir para aquela população serviços, garantir os seus direitos, garantir o pleno exercício da cidadania para aquela população que historicamente tem seus direitos violados. Uhum. Eu só queria te perguntar um pouco mais sobre isso, te provocar um pouco mais sobre isso, porque acho que mesmo o Estado entrando, fornecendo, né, escola, saúde, saneamento básico, as facções não vão sumir de um dia para o outro. Então, como que pode ser combinado, né, essa maior presença do Estado também com, digamos assim, a desintrusão dessas facções desses territórios empobrecidos? Não é o resultado não vai ser imediato, né? Esse é o desafio, né? Não vai ser uma operação midiática, uma ação super midiática que vai dar o resultado que a gente que a gente tanto deseja, né? Que é de fato o enfraquecimento, a desidratação dessas facções criminosas. Então isso precisa, para isso acontecer, a gente precisa ver uma ação regular de fiscalização, de apreensão, justamente no sentido de desidratar essas facções criminosas, no intuito da descapitalização, no intuito da identificação de quem são os grandes chefes, aqueles que têm poder de decisão, né, decisões estratégicas, que a gente pode chamar assim, no intuito justamente de terminar essa engrenagem, né, de acabar com essa estrutura, desidratando, fazendo com que ela perca força e fazendo com que ela perca justamente as lideranças. Porque dessa forma a gente vai conseguindo, ao longo do tempo, desidratar e enfraquecer essas facções. E de maneira complementar, que a gente possa ver a presença do Estado de maneira cada vez mais robusta, sobretudo nesses territórios. Uhum. Tem algum exemplo internacional ou de algum momento da história do Brasil em que foi feito um trabalho desse tipo, que possa servir aí como parâmetro? Acho que a gente tem aí dois pontos interessantes, né? Dois cases interessantes para a gente observar. O primeiro não é brasileiro, mas de fato foi a estrutura de combate às máfias italianas, né? Onde procurou justamente ir pela descapitalização, desmontar essas estruturas, né? Através de uma desidratação do seu poder financeiro, né? Em paralelo com uma capacidade de investigação, identificação daqueles principais líderes e responsabilização. E num segundo momento, quando a gente vai falar de uma maneira mais focada no controle territorial, acho que a gente viu por alguns anos uma política pública né, sendo implementada no Rio de Janeiro, que foram as unidades de polícia pacificadora. Durante algum tempo, elas mantiveram, né, uma estratégia de presença regular do Estado em áreas de grande vulnerabilidade. Mas acho que ao longo do tempo, pelo seu crescimento não planejado e outros fatores, aí tem alguns estudos que indicam de maneira mais assertiva, o que a gente viu foi a desidratação dessa política. E com isso, o Estado foi enfraquecendo a sua presença nesses territórios, possibilitando a retomada do domínio pelas facções.
Mas a experiência das UPPs tem vários problemas também, né? O caso do Amarildo, por exemplo, ocorreu em um território que estava ocupado por UPPs. Né? Sim, sim. Não, não, é uma experiência que a gente fala, deu super certo, mas teve seus erros, sim. Mas por um período de tempo, a gente observou que ela foi capaz, sim, de frear o controle territorial por parte das facções. O grande problema da UPP, como demonstram alguns estudos, foi a sua excessiva politização. Então, quando a gerência e os nortes dessa política passaram a seguir interesses políticos, ao invés de serem norteados por evidências técnicas. A partir daí, a gente começou a observar os problemas, tais como o sumiço, né, o desaparecimento do Amarildo. A gente começou a observar uma série de casos mesmo de corrupção de agentes desses locais. Então, acho que tem um estudo, vários estudos demonstram um período de tentativa de estabilização e depois o declínio dessas unidades. Depois que houve, né, a chacina lá no Rio, foram feitos alguns levantamentos, né, de opinião pública. E teve um que me chamou muito a atenção, que mostrou que cerca de 8 em cada 10 moradores de favelas do Rio de Janeiro apoiaram a operação que terminou com 121 mortos. Isso é bastante chocante, mas eu queria que a gente fosse um pouco para além desse choque inicial. Mas em que condições, né, essas pessoas estão vivendo? Que nível de desespero elas estão de acabar apoiando uma solução, entre milhões de aspas, que não é uma solução como essa? E a gente precisa entender que essas pessoas, como eu já mencionei, elas estão subjugadas, né? Elas vivem reféns dessas facções criminosas que impõem por meio da violência, do medo, né, o seu domínio territorial. E no outro ponto que a gente observa é uma ausência do Estado, uma tentativa constante, vamos dizer assim, de regular, de fazer uma ocupação desse território. Essa ausência chegou de tal maneira e talvez o nível de violência empregado por essas facções que impõe um cotidiano de fato de medo, de estresse constante para essa população. Talvez qualquer medida que seja realizada no intuito de possibilitar uma mudança, uma melhoria das condições de vida para ela, ela precisa entender, ela acaba entendendo como, interpretando aquilo como favorável. Né? Mesmo que aquela medida não seja mais eficiente, mesmo que ela não vá surtir resultados a longo, médio prazo, acho que o que a gente observa é uma situação quase que de desespero daquela população. Uhum. E é uma população que ela mesma fica vulnerável quando acontecem, né, essas operações. Muita gente acaba sendo alvejada que não tem nada a ver com a história, mas mesmo assim, no fim das contas, acaba apoiando. É um pouco difícil da gente compreender racionalmente, né? Eu acho que ali entra num estado de fato desespero, de estresse psicológico, de sobrevivência, né? Que a gente precisa entender que aquela população está cotidianamente exposta, né, a uma realidade de violência, onde a sobrevivência é o objetivo. Né? Esse é o ponto. Uhum. A gente tem falado, trazendo exemplos mais de grandes cidades, né, como o Rio, São Paulo, mas hoje a gente tem presença de facções criminosas também em área rural, em florestas, né? Conta um pouquinho de como essas facções foram entrando aí no chamado Brasil Profundo. As pesquisas que a gente realiza aqui no Fórum Brasileiro de Segurança Pública vão muito no intuito de demonstrar a diversidade, tanto de atividades criminosas, né, realizadas por essas facções, como na questão do controle territorial, justamente para viabilizar essas atividades. Ao longo de alguns anos, a gente vem demonstrando, numa pesquisa que a gente realiza na Amazônia, a presença de facções criminosas tentando justamente o domínio territorial daquelas áreas que elas entendem que são chaves, que são estratégicas para consolidar, sobretudo, a sua rota para o comércio de entorpecentes.
a gente precisa entender que essas facções, lá no início das suas atividades, elas atuavam como varejistas. Elas compravam de um fornecedor para vender no mercado varejista, sobretudo nos grandes centros urbanos. Com o passar do tempo, essas facções tentaram verticalizar, né, as suas operações. Então, o que elas fizeram foi dominar toda a logística de transporte de drogas, começando lá pela negociação com os produtores, nos países produtores, Peru, Bolívia, Colômbia, né, e dominando toda a logística para o transporte de drogas, saindo muitas vezes das fronteiras amazônicas e as outras fronteiras, estabelecendo rotas para que essa droga chegue aos grandes centros consumidores brasileiros e também para que ela chegue nas fronteiras, nas cidades portuárias. Para quê? Para que daqui essa droga seja enviada para várias partes do mundo. O Brasil, notadamente, não é um país produtor de drogas, grande produtor de drogas, nem é um grande consumidor de drogas. Mas ele faz parte dessa logística, dessa logística de tráfico internacional de drogas ao redor do mundo. Uhum. E outras questões também, né, como o garimpo na Amazônia, a pesca ilegal, quando teve aquele caso do Bruno e do Dom, né, que foram assassinados, se descobriu, né, que ali era um esquema de, enfim, de várias infrações ambientais que tinha crime organizado no meio. É, tal como a gente menciona desse domínio territorial nos centros urbanos, a partir do momento que eles realizam o domínio territorial, eles tentam explorar todas as atividades possíveis, sejam elas no mercado lícito ou ilícito. No caso do território da floresta amazônica, a gente observa já a atuação de facções criminosas, né? No mercado do ouro, na questão do garimpo, também na questão da extração ilegal de madeira. Então, o que a gente vem observando é uma diversificação também dessas atividades por parte dessas facções também nesses territórios, que inicialmente eles dominam para consolidar a rota de tráfico de drogas. E depois eles vão explorando, a partir desse domínio territorial, outras possibilidades de atuação. São grandes empresas capitalistas, né, realmente. São grandes estruturas. Uhum. Leonardo, eu queria que a gente entrasse um pouquinho mais fundo nas soluções possíveis, né? Foi sancionado, né, o PL antifacção. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e qual que é a avaliação que o Fórum faz desse texto. A gente ainda não tem um posicionamento institucional sobre esse PL, acho que a gente não precisa entender. Preciso mencionar que o Fórum é uma instituição múltipla, né, formada aí, seus associados têm diferentes perfis, e a gente busca justamente nessa pluralidade desenhar caminhos que a gente acha que são viáveis para proporcionar uma segurança pública mais ampla, né, em âmbito nacional. O que a gente observa, de modo geral, é que a produção legislativa no campo da segurança pública ela é sempre aquecida. Quando a gente vê eventos tais como a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, o que a gente vem observando é que a gente tem essa questão da segurança pública aparecendo na atuação dos parlamentares, mas o que a gente espera é que esse seja um tema que apareça de maneira regular, que a gente entende ele como fundamental para a garantia de direitos para a população, de outros tipos de direitos para a população. Se a gente não tiver segurança pública, a gente não consegue ter vários outros direitos proporcionados para a população daquele território. Uhum. Você falou que o fórum ainda não tem um posicionamento fechado, mas eu queria ouvir de você, como pesquisador que atua nessa área há bastante tempo, qual a avaliação preliminar aí você faz do PL antifacção? Então, à medida que o PL, na verdade, ele tenta coordenar, né, trazer um elemento de coordenação para as ações que são realizadas. Então, a gente precisa de uma atuação mais ativa do governo federal, no intuito de coordenar, no intuito de integrar tanto os entes estaduais como seus próprios entes, na ideia de a gente não ter uma operação. Né? Uma operação é algo com prazo de início e prazo de término. O que a gente precisa é de uma ação regular, contínua, no intuito de tentar combater essas facções criminosas. E isso a gente só vai conseguir com o mínimo de coordenação
que precisa ser realizada justamente pelo ente federal, que é capaz de acionar os diferentes entes estaduais e mobilizá-los no intuito de estabelecer protocolos, estabelecer fluxos de investigação. Como você comentou, essa pauta ficou muito aquecida ali no legislativo e uma das ideias que apareceram era enquadrar facção criminosa como organização terrorista, que me parece uma ideia bastante inócua, né? Qual seria, haveria algum resultado concreto disso? Olha, nesse ponto, eu não consegui descer ainda para fazer uma análise, entender um pouquinho os panoramas e eventuais desdobramentos dessa qualificação. A gente tem alguns pesquisadores já se debruçando sobre isso, né, para entender de fato quais seriam os efeitos práticos, mas me parece que, na verdade, a gente, numa eventual escala de prioridades, acho que a gente tem outros tipos de ação que demandam mais urgência por parte dos nossos parlamentares. Por exemplo? A própria articulação, uma estrutura de articulação para o combate ao crime organizado, onde entrariam aí nesse escopo de atuação outras entidades que não exclusivamente as polícias. A gente precisa ter um fluxo contínuo de atuação, por exemplo, que garanta uma segurança jurídica para todo relatório de inteligência financeira que é elaborado pelo COAF. A gente precisa ter um fluxograma, né? Todo o fluxo de atuação para investigações no âmbito de lavagem de dinheiro, de, de do âmbito de lavagem de dinheiro, do âmbito da atuação dessas facções criminosas no mercado financeiro. Tudo isso são inovações que demandam, por parte do Estado, novas ações, novos protocolos. Uhum. O ministro Fernando Haddad ele falou, né, numa coletiva um pouco depois da chacina no Rio, que é necessário asfixiar financeiramente as facções criminosas, e ele falou do PL do devedor contumaz, né, que é um projeto de lei aí para punir grandes sonegadores, muitos deles ligados a facções criminosas, e como esse PL, a extrema-direita tem resistido, não tem apoiado esse projeto de lei. Queria que você comentasse um pouquinho isso. Acho que entra uma disputa de narrativas, uma disputa que é muito mais norteada pelo viés político do que pelo viés técnico. E aí, quando a gente tem um tipo de disputa com esse balizador, quem perde, na verdade, é a sociedade, que nunca acaba não contando com mecanismos eficazes capazes de investigar, de identificar a estrutura de lavagem de dinheiro que é desenhada, que é exercida por essas facções criminosas. Uhum. Para a gente finalizar aqui a conversa, queria que você falasse um pouquinho de como que a gente introduz esse debate introduz esse assunto no debate público, né? Como que a gente tenta mudar a opinião pública, que é uma opinião que é muito quando acontece uma operação pirotécnica como essa, tem uma grande comoção, muita gente a favor, né? Mas como que a gente convence as pessoas de que não é por aí que se combate, que é inútil e também, né, viola direitos das pessoas que vivem naqueles territórios? Como que a gente faz o embate de ideias nesse nível? Acho que se a gente olhar um pouco o histórico, né? Vamos pegar o caso do Rio de Janeiro, onde operações policiais, na verdade, são um elemento que historicamente está presente no contexto de segurança pública do Rio de Janeiro. Nunca num nível de letalidade, né, de morte tão alto como o qual a gente viu semana passada, mas operações policiais são um elemento quase que cotidiano na realidade fluminense. Se a gente olhar ao longo do tempo, a situação de segurança pública no Rio de Janeiro não me parece que tem melhorado. E acho que o grande ponto é essas operações, elas são mais do mesmo, né? A gente tem o mesmo, de modo geral, a gente tem o mesmo aspecto de atuação, onde a polícia entra e a polícia sai, e a gente continua com aquele vazio em termos de presença estatal. E qual é o resultado disso ao longo dos anos?
é um contexto de segurança pública onde a gente entende que está cada vez mais difícil garantir os direitos da população, sobretudo daquelas em territórios mais vulneráveis. Uhum. E enquanto isso, a extrema-direita vai surfando aí na onda do espetáculo da violência, né? Enquanto hoje a gente tem um debate, uma politização muito grande, né, dessas ações, onde a percepção de fracasso ou sucesso ela está diretamente ligada ao aspecto ideológico. Então, o que a gente vai vendo é a construção de discurso. Né? E ao passo que as evidências empíricas para de fato a gente ter uma solução real que garanta à população que ali reside que seus direitos não vão ser mais violados, esse tipo de solução vai ficando cada vez mais distante quando a gente fica detido nesse tipo de discussão. Leonardo, muito obrigada pela conversa para a gente jogar um pouco mais de luz aí sobre esse tema tão difícil de entender e de olhar com calma, com racionalidade. Eu que agradeço aí. Boa tarde para vocês. Esse foi o BDF Entrevista. Tem programa novo de segunda a sexta-feira no YouTube do Brasil de Fato e também na Rede TVT. Também dá para ouvir o BDF Entrevista nas plataformas de áudio e na Rádio Brasil de Fato. Sintoniza lá, 98.9 FM. Até a próxima. Tchau.